colocar minha fé em ti. Caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, a um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Guia-me segurando minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, a um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Peça para Deus te levar mais alto, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, irmão, que Ele vai te levar. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, a um lugar que tem só para mim. E leva-me até o centro do teu coração. Deus, abre a porta para mim, lugar que tem só para mim. E leva-me até o centro do teu coração, ao lugar de comunhão, de comunhão. Comunhão,
Deus, né? O lugar secreto é aquele lugar que o Senhor tem para nós, né? Quando a gente nos coloca na presença dele, naquele momento que nós fechamos a porta do nosso quarto e nos concentramos a falar com Deus, abrimos nosso coração e nos entregamos por completo a Ele. É nesse momento que Ele vem ao nosso encontro. Amém? E agora, através desse louvor, irmãos, nós vamos relembrar, né, como nunca nós podemos esquecer do sacrifício que Jesus fez naquela cruz por nós. Né? Ele morreu, Ele sofreu, Ele foi humilhado pelos nossos pecados. E o motivo de nós estarmos aqui nessa noite, adorando o nome dEle, exaltando a Ele, é por esse sacrifício. Então, que você possa valorizar esse livre acesso que você tem ao Pai, que nós temos ao Pai, e se colocar diante da presença dEle e adorar Ele de todo o nosso coração. Amém? Chora, o sol se apagou e ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. O sepulcro se abriu e nada vencerá seu nome.
aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus, nós te louvamos, Senhor, nesse momento, com todo o nosso coração. Pedimos para que o Senhor venha receber, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, e te agradecer por aquele sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, Pai. Que hoje nós temos esse livre acesso para falarmos com o Senhor. Amém. Recebe, Senhor, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Aplaudimos o Senhor Jesus e aplaudimos também essas vidas que aqui estão louvando a Deus. Tantas pessoas talentosas, com voz lindas, que infelizmente hoje estão cantando por aí pelos bares afora. Nós agradecemos a Deus, nossos jovens, pessoas que estão louvando a Deus. Precisamos agradecer, viu? Porque se a igreja não aplaude essas pessoas, o mundo faz isso. Então nós precisamos incentivá-los sempre. É para Jesus, é para Jesus. E agradecemos a Deus pelas vidas que aqui estão, né, que nos ajudam a nos impulsionar o louvor e a adoração ao nosso Deus. Irmãos, por favor, abram sua Bíblia no texto de João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Você que está sem a Bíblia, você pode acompanhar pelo telão. João capítulo 15, verso 16. E eu quero que vocês fiquem com a Bíblia aberta nesse texto, que nós vamos caminhar um pouquinho por ele. E o tema da mensagem hoje é: eu os chamei para irem e darem fruto. Deus nos chamou para que nós possamos ir e dar frutos. Verso 16 do Evangelho de João, capítulo 15, diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Eu estava meditando no capítulo 15 do Evangelho de João, onde fala sobre a videira e os ramos. E a vida se tornará mais significativa, irmãos, e gratificante se entendermos que estamos aqui para uma missão. Quando nós não entendemos a missão, nós não entendemos a nossa vida. Quando nós não entendemos a missão que Deus nos colocou a cada um de nós não vamos descobrir também essa identidade como cristão. O porquê nós estamos nesse mundo.
Então a vida se torna mais significativa e gratificante se entendermos que estamos aqui para uma missão. E a nossa existência não é um acidente. Eu sei que muitos pensam, eu nasci por acidente. Não nasceu. Pode até ser que seus pais não planejaram, mas ficaram muito felizes quando você nasceu. Talvez veio sem querer, mas esse sem querer, os seus pais agradecem até hoje. Então nós não estamos nesse mundo por acidente. Nós temos um propósito aqui nesse mundo. Cada um de nós, independente das circunstâncias da sua vida, o que você passou, se você foi bem acolhido ou não pela sua família, mas o importante é que você está aqui. O importante é que eu estou dizendo para você o quanto Jesus te ama, o quanto nosso Deus Todo-Poderoso nos ama, que deu o seu Filho para morrer por nós. Então nós estamos aqui nesse mundo com uma missão. E a nossa existência não é um acidente, mas na verdade somos parte do plano de Deus. Todos nós somos parte do plano de Deus. Então, ser um agente de Deus é a sua missão. Ser um agente de Deus é a minha missão, é a nossa missão. E é isso que esse texto está dizendo, o próprio Jesus. Então eu quero que você reflita nesse tema que eu acabei de dizer. Eu chamei para ir e darem fruto. E eu não quero que você se concentre apenas no missionário que estão longe. Não é só naquele missionário que está na Amazonas ou fora do Brasil, mas que nós começamos. Se você acha que é pequeno, eu não acho, mas vamos começar pelo pouco, que não é pouco, pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes chegados, fazer a missão de Cristo. E esse texto é maravilhoso, como eu poderia citar tantos outros textos. Mas a partir do texto acima, que nós acabamos de ver, o capítulo 15 de João, e o verso 16, existem alguns elementos do chamado de Deus, que nós vamos refletir. E o primeiro elemento é a capacitação. É o primeiro elemento. Veja o verso 1 e o verso 2 do capítulo 15 de João. Eu sou a videira. Quem é a videira? Jesus. Então Jesus é a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor, é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Deus criou com capacidade de dar fruto. Não vamos dizer que você é um ramo seco, você não é. Eu posso até dizer que nós já nascemos com certa capacidade que Deus nos deu. Ele só vai aprimorar, não é assim? Porque lá no finalzinho de Mateus, Jesus ele diz que ele deu a um 2 talentos, né? A outro 3 talentos e a outro 5 talentos. De acordo com a capacidade de cada um. Então todos nós somos capazes. E Ele quer aprimorar, Ele quer melhorar essa capacidade, essa intimidade com Ele. Então quem nos capacita é Deus, para fazer a missão. A capacitação, quando Deus escolheu os pássaros para voar, Ele os equipou com asas. E quando Deus nos chama para fazer uma tarefa, Ele nos dará poder para executá-lo. Assim Ele tem feito no seu trabalho secular, na sua vida, na sua profissão. Assim Ele tem feito com cada um de nós, com os ministérios aqui presentes. O pessoal do som, é Ele que capacita. Sabe, eu acho maravilhado a igreja como corpo de Cristo sendo distribuído desta forma. Eu talvez não seja capaz de ficar no som, não é minha praia. Então cada um, Deus vai, e não é só questão do som, gente, não é só questão da parte interna da igreja, mas quando Ele capacita para que você possa semear amor, fazer a missão, proclamar as boas novas. E o verso 16 diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, foi Deus que escolheu cada um de nós.
Foi Ele que escolheu para que você estivesse aqui. Foi Ele que predestinou para que você estivesse aqui. Então, pela fé, eu creio que todos nós aqui somos escolhidos por Deus, aleluia. Todos nós. Então não seja negligente. Não seja negligente, Ele capacita. A capacitação vem dEle. A nossa capacitação e ordenação vem de Deus. Você não tem que esperar algum rito de ordenação formal para iniciar o compartilhamento de Jesus para os seus amigos, vizinhos. Depois de se tornar cristão, você se torna um missionário de Deus para compartilhar seu amor para o seu círculo de influência. Gente, ontem nós tivemos uma ordenação ao ministério pastoral, ao ministério da palavra e sacramento. Ontem foi a ordenação do Jonas Fernandes. Hoje ele está atendendo a nossa igreja, a congregação do presbiterial lá de Registro. Mas ele não se converteu ontem e não se converteu 2, 3 dias atrás e ontem foi ordenado, não. A capacitação já começou com um chamado. E ontem foi um momento muito emocionante, muito choro, porque ele passou por muitas lutas para chegar até o seu chamado, a sua ordenação, mas ele já vem sendo capacitado e vem fazendo a obra de Deus já há muitos anos para que pudesse ser ordenado. Então a capacitação não precisa necessariamente uma formalidade, mas é cada um de nós. Não precisa você ter um título de pastor ou disso ou daquilo. Olha, eu não sou diácono oficial. Não precisa, você pode praticar a diaconia hoje. Deus nos chama e nos capacita como igreja. E precisamos fazer a nossa parte. Não podemos ser indiferentes com a palavra de Deus. Porque o começo do versículo 16 diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi. Se um dia você cantou e levantou a mão e diz eu escolho Deus, lembra daquela música? Não, na verdade foi Deus que te escolheu para que você pudesse sentir no coração eu escolho Deus. Essa chama. Assim foi comigo. Assim foi com você. E a palavra de Deus nos desperta, porque Ele nos escolheu. E quando você escolhe alguém, é para designar para alguma função. E a nossa função é evangelização. Segundo lugar, ganhar almas. Eu vejo a igreja hoje muito carregada de trabalho, disso e daquilo. Os departamentos estão sobrecarregados. E eu já disse isso aqui na igreja. Falei, gente, não adianta sobrecarregar. Eu sei que é bonito uma cantata de Páscoa, de Natal, disso e daquilo, mas nós fomos chamados para ganhar almas. E quem convence o coração dessa alma é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo o convence através do ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Então Deus te escolheu o que? Para evangelizar. E evangelizar o que? Os animais? Não. Gente, pessoas, seres humanos. Pessoas que moram muito próximo, que estão próximo de você. E quem é o mais próximo de você? Talvez você já pensando na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Porque olha só, o verso 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que o escolhi. Agora veja a parte B, para irem, precisa ir, a batida do coração de Deus é ganhar almas. Deus tem apenas um filho, mas Ele enviou Jesus para ser o missionário para o mundo. E Jesus, o Filho de Deus, veio nesse mundo para nos ensinar na prática como fazer a obra. Jesus, Ele pregou nas sinagogas. Jesus, Ele pregou diante da multidão, mas Ele saiu das 4 paredes. E ali Ele atendeu os necessitados, aqueles que precisavam, aqueles que estavam à margem da sociedade. Jesus fez isso. Que através desta palavra, desta noite, nós possamos sim reconhecer o nosso chamado, reconhecer que nós fomos escolhidos, porque eu sei que você
vibra quando você passa num concurso. Não vibra, não? Hoje teve concurso aí, alguns fizeram, né? E realmente nós oramos e pedimos para Deus que vocês passem, dê tudo certo. Mas eu quero que vocês vibrem também, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia! E vibrem com isso. Não negligencie isso, porque quando você é escolhido por um chamado, quando você passa num concurso, quando você passa num teste, é para uma determinada função. E a nossa determinada função é semear o amor. Essa é a nossa função. Semear o amor. Jesus disse em Marcos 16, capítulo 15, eu disse-lhe, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordem de Jesus. Você foi escolhido para fazer isso, para ir pregar o evangelho a toda criatura. Esta é a grande missão de cada um de nós, de cada crente em Cristo Jesus. Você também pode encontrá-la em Mateus 28, 19 a 20. E esta é a nossa autoridade e missão, que devemos ir e ganhar almas para Deus. E lá em Mateus 28, 19 a 20 fala da grande comissão. E nós somos essa grande comissão. Nós fazemos parte dos 12, nós fazemos parte dos 70 para ir. Se você não está ganhando almas para Deus, então você está perdendo um dos propósitos de Deus. Se nós não estamos fazendo nada para abençoar a vida das pessoas, nós perdemos a missão, perdemos a visão. Nosso coração se encheu de orgulho e talvez o egocentrismo. Então o propósito de Deus que é trazer as pessoas para Jesus. Só Ele tem cura para nós. E sabe, gente, o resultado disso, em terceiro lugar, é frutíferos. É frutos. Frutos, esse é o resultado. A frutificação. Veja agora a terceira parte do versículo. Vão, idem, e deem fruto, e que esse fruto não se perca. São frutos. A alegria do chamado de Deus é ver alguém que nasceu para a família de Deus através do nosso testemunho. Tem alegria maior do que essa? Tem alegria maior para o pastor, para o conselho, para a nossa igreja, quando alguém se entrega a Jesus Cristo, muda completamente a sua vida, seu modo de falar, seu modo de pensar. Talvez muda as suas companhias, não pelas companhias em si, mas talvez ele precisando de um novo estilo de vida. E talvez voltar depois à procura desses seus velhos amigos para pregar o evangelho. É uma alegria, diz a palavra de Deus, quando a ovelha perdida é encontrada, quando a dracma perdida é encontrada, quando o filho pródigo volta para casa, há júbilo e alegria no céu, por um pecador que se converte. Isso são frutos. Os nossos frutos não são apenas o nosso salário do dia a dia, ou o carro que você tem, ou a casa que você tem. Isso daí são frutos do seu trabalho. Mas o gostoso, o bom da coisa é ser usado por Deus como instrumento na sua mão, instrumento de amor, espalhando bênção, sorrindo. Em João capítulo 15, Jesus explica a importância de estar ligado a Deus para que nós nos tornemos pessoas frutíferas. Gente, ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar. Então, para que nós possamos ir, para que nós possamos entender que somos escolhidos por Deus, você precisa estar ligado no ramo. Você precisa estar ligado na videira, que nós somos o ramo. Precisa estar ligado. A videira por si não tem como produzir fruto. Você já viu um galho no chão produzindo fruto? Olha que fruto bonito, não precisa nem subir. Só tirar daqui, não. Precisa estar ligado na videira para produzir a fruta. E se nós não estivermos ligados em Jesus Cristo, no seu amor, na sua palavra, nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Então, o capítulo 15, Jesus explica a importância de estar ligado a Deus para que nos tornemos pessoas frutíferas. Ele explica que como os ramos estão mortos se não estiverem ligados à videira, assim também estamos sem vida e inúteis. Sem Deus,
nós não somos nada. Sem Deus não somos nada. Veja o verso 8 do capítulo 15, olha só o que diz. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Olha só, é Deus que é glorificado, não somos nós. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Então os frutos de pessoas recebendo Jesus, as bênçãos de Deus, é para glorificar a Deus. Uma vez que obedecemos a esta ordem, a nossa vida se tornará cheia de satisfação, de alegria e de emoção, porque o verso 11 do capítulo 15 diz assim: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria seja o quê? Completa. Quando Jesus está em nós, a nossa alegria é completa. Quando Jesus não está em você, e quando você está pegado às coisas desse mundo, nunca será completa. Mais que aconteça algo do seu desejo, mas é algo passageiro, é algo que faz parte desse mundo, é algo material, é algo corruptível. Mas quando o Criador está em nós, quando nós estamos ligados no Criador, isso nos satisfaz. E é por isso que o apóstolo Paulo, o próprio Jesus, até os apóstolos aguentaram ser martirizados. O apóstolo Paulo, as últimas palavras de Paulo, vocês sabem, Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Estou pronto para oferecer minha vida a Jesus. Por quê? Porque ele estava ligado. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E quando nós temos essa identidade com Cristo, aí que os frutos vêm. Talvez você fique pensando, pastor, por que eu prego e parece que as pessoas não ouvem, parece que nada acontece. Aí eu pergunto, você tem orado? Você tem gastado tempo de oração por essa vida? Hoje à tarde estava fazendo uma visita, e essa irmã falou, pastor, eu tenho uma amiga que está com câncer, passando por alguns problemas, e eu preciso me encostar mais nela. Tenho dado apoio, suporte. Eu falei, é isso, gente, que é ser igreja. É isso que é receber o ID. É isso, você foi escolhido para abençoar vidas. E você começa dentro da sua casa, e você vai espalhando para os amigos. E você talvez não tenha tempo e nem força para atender 3, 4 pessoas na semana, mas escolha uma pessoa da sua lista de amizade, da sua agenda, que está sofrendo, está longe de Cristo, e começa a orar por essa vida, começa a interceder por essa vida, começa a ganhar essa vida para você, para que ela possa enxergar Jesus em você. E eu falei para essa pessoa, continue indo nessa casa, continue indo lá orando, abra a Bíblia, nada de teologia sistemática, mas fale algo tão simples de Deus. Você vai ver quanto você vai alimentar essa pessoa, o quanto ela vai se sentir curada num momento tão difícil. E aí os frutos vêm. Sabe por quê? Porque estamos praticando o que Jesus ensinou. Para que os frutos venham em nossas vidas, nós precisamos praticar o amor de Cristo. É só assim. Para que essa alegria possa transbordar dentro de nós, como diz o verso 11. A oração, gente. Orar por aqueles que sofrem. A oração é sempre parte de ganhar almas. E ao compartilhar o Evangelho com os outros em oração, nós certamente teremos boa colheita. Sabe, nós temos muitos projetos, mas pouca oração. E olha que eu pertenço a uma igreja desde quando eu nasci. E é projeto demais, vira ano, janeirão, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas a gente deveria gastar mais tempo em oração. Colocamos as outras coisas em primeiro lugar. E aí a gente pergunta, eu preciso de uma vida que seja frutífera. Eu preciso me sentir útil no reino de Deus, assim como você quer se sentir útil na sua empresa, onde você trabalha. Mas para isso precisamos estar ligados na videira que é Cristo. E eu fico pensando, sabe, nós queremos uma igreja forte, queremos famílias fortes, mas quanto daqui acorda um pouquinho mais cedo para orar? Orar pela nossa família, orar pela nossa igreja, orar por aqueles que sofrem. Às vezes nós vamos primeiro no WhatsApp da vida, ou nós pegamos o celular, sem enxergar mesmo, né? Criado mudo,
Toma até choque ali, ó. E daqui a pouco, a hora que você vê, estou atrasado, meu Deus. E assim vai a vida. E aí você não consegue ter essa conexão com Deus. Não deixe de fazer o que você tem que fazer. Você tem que cumprir a sua obrigação. E esse ide de Cristo não é você se separar. Pastor, agora eu tenho que sair do meu trabalho, eu preciso ir para fora do país, preciso ir para a África, quero fazer missões. Amém. Se Deus chamar você para isso, amém. Mas comece do pouco, comece da sua casa, comece da sua vida, comece no seu trabalho. Comece a falar de Jesus para o seu companheiro de trabalho, para o seu colega. O Salmo 126, verso 5, diz assim: os que semeiam com lágrimas, ceifarão com alegria. Às vezes falta lágrimas, falta amor e compaixão, assim como Jesus, para que realmente nós possamos colher com alegria os frutos do Evangelho. Em quarto lugar, também o cultivo. Tem que cultivar. Sabe, eu vejo as pessoas vão para a igreja, irmãos, e não vêm. Não vem porque a pessoa não conhece ninguém, não vem porque não sabe qual que é o estilo. Então nós precisamos cultivar essas pessoas. Precisamos sempre estar ligando, abençoando a vida dela. Uma pessoa, gente, você consegue uma pessoa da sua lista, da sua agenda, para que nós possamos cultivar. E é isso que diz a palavra de Deus, para quê? Para que não se perca e o vosso fruto permaneça. Que não seja uma bolha de sabão, que não seja uma emoção apenas, mas precisamos discipular. Precisamos cultivar essas pessoas, diz a palavra de Deus. Olha só, né, o verso 16, na parte final, na parte C ali, pelo contrário, eu fui escolhido para que vão e deem frutos e que esse fruto não se perca. Para que esse fruto não se perca. Veja o verso 4 do capítulo 15. Permanecei o quê? Em mim. Permanecei em mim e eu permanecerei em... Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Então você precisa estar o tempo todo vigiando. E nós precisamos também estar discipulando o tempo todo, abençoando vidas de alguma forma. Agora, ó, o verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, aleluia, porque sem mim nada podeis fazer. Infelizmente tem muitos querendo fazer sem estar ligado na videira, sem Jesus. Veja agora o verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Agora vem de novo. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Quando você permanece no amor de Cristo, você continua abençoando aquela vida para que ela não se perca. Você continua cultivando essas vidas. Agora veja o verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus dizendo, e eu vejo o verso 12, o que diz, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos... É isso. Entenda essa mensagem de forma simples. Ame as pessoas. Cumpra aquilo que Jesus ensinou. Talvez você fique pensando, pastor, tudo que está falando é difícil. Irmãos, sabe por que é difícil? Porque você talvez não esteja tão conectada, tão enxertada na videira. Mas a partir do momento que você tiver tempo de falar com Deus, com o seu jeitão, tempo de abrir a Bíblia, não para pregar, não para fazer um devocional com a pessoa, mas apenas abrir a Bíblia e falar, Senhor, fala comigo. Tempo com Deus, sem postar no status, sem postar no Facebook, você a sós com Deus, sem interesse, sem barganha. Você vai começar a entender o que é ser enxertado na videira. Você vai começar a entender que dá para permanecer sim, em oração, vigiando, amando, Deus nos corrigindo o tempo todo, Deus nos fazendo arrepender e abençoando outras vidas. É possível,
quando nós estamos enxertados na videira. Então o cultivo, para que você não se perca e para que outras pessoas também não se percam, Deus quer que sejamos pais responsáveis no Senhor. Eu sei que estou falando para pais aqui, precisamos ser responsáveis com nossos filhos. Filhos que têm entendimento de Jesus, estão enxertados na videira, sejam responsáveis com seus pais. E nós também, como igreja, que temos nossos filhos da fé, precisamos ser responsáveis também com os nossos filhos da fé. Então nós devemos cuidar de nossos filhos espirituais na fé, começando na nossa casa. Nós os geramos espiritualmente e não devemos abandoná-lo depois do nascimento. Nós temos que discipliná-los, ensiná-los para que possam crescer no conhecimento de Deus e se tornarem missionários também como nós. Esse é o desejo de nossos filhos, para que nós possamos crescer e que os nossos filhos também possam crescer e continuar discipulando. Então precisa cultivar. Eu sei que eu estou falando para lavradores aqui, eu sei que estou falando para agricultores, né? Estamos num bairro rural e você sabe, se não cultivar, não permanece, seca. E uma árvore seca não serve para nada. Não serve para nada. Às vezes até depois que nós fecharmos os nossos olhos, todos nós temos certa qualidade. Mas quando você está no leito da morte, eu já vi muitas pessoas dizer assim: eu preciso fazer mais para Deus. Eu preciso fazer mais. Eu posso fazer mais. Por isso que a minha oração é para que nós possamos estar bem, para continuar cultivando o amor. O amor. Sabe, gente, você não precisa ter uma programação, uma estratégia, como que nós vamos evangelizar. Apenas amem. Apenas ame. A começar com as pessoas que você conhece, você já estará pregando o evangelho de alguma forma. E por último lugar, em quinto lugar, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Veja o finalzinho do versículo, do verso 16, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele conceda. Tudo que você pedir, lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Sempre haverá bênção quando obedecemos o chamado de Deus. Talvez você fique pensando, mas pastor, eu peço, parece que Deus não dá. Mas você está ligado na videira e tudo que você pede, o reino de Deus precisa estar incluso. A minha oração, eu estava, lendo, estudando sobre isso aqui essa semana, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, a minha oração, o reino de Deus tem que estar incluso, senão nós vamos cair no que Tiago disse. O Tiago disse lá em Tiago 4:3, muitos pedem, mas poucos recebem. Por quê? Porque pedem para o seu próprio prazer, mas aqui Jesus está dizendo, se nós estamos enxertados na videira que é Jesus, então tudo que nós pedimos será em prol do reino de Deus, em prol da nossa família. E lógico que Deus vai dar muita coisa para você desfrutar, mas estamos aqui para abençoar vidas. Então é bênção de Deus. Peça sim para Deus, mas inclua o reino de Deus. Senão vai ser para o seu próprio eu, vai ser só para a sua família. É a história daquela mulher que orou 20 anos para a conversão do seu marido alcoólatra. E o marido se converte. O marido é ligado na videira, enxertado ali. E esse homem tem um prazer de estar na casa do Senhor, tem um prazer de falar de Jesus, tem um prazer de realizar a obra. E a mulher dele chegou e falou, opa, para aí, você está meio fanático. Eu não orei para isso. Eu orei para que eu não tivesse mais um bafo de onça na minha cama. Eu orei mais para que você não ficasse endemoniado quando estava bêbado e você me agredia com palavras e até fisicamente. Resumindo, ela orou para o bem-estar dela, mas não, Deus o converteu para o bem-estar do seu reino. E automaticamente essa mulher desfruta agora de um homem que está com o coração puro, um homem que só tem palavras de Deus, de amor, abençoando a sua casa e abençoando o reino de Deus. Então não seja egoísta. Deus não chamou você só para cuidar da sua família.
Deus chamou você para cuidar da sua família, mas também capacitou você para fazer a obra de Deus. E Deus capacitou esse homem, que ela orou por mais de 20 anos, depois ela disse, você está fanático. Não precisa tudo isso. Eu só queria um homem bom do meu lado, mas que ficasse só do meu lado. Não queria dividir você com ninguém. E aí nós não entendemos o reino de Deus. Não entendemos o reino de Deus. O reino de Deus é 5 pães e 2 peixinhos para sustentar uma multidão. Porque quando você guarda na sua casa 5 pães e 2 peixinhos, e está sobrando, e você poderia alimentar mais pessoas. Se você guarda o seu amor e não o pratica, também nada resolve. Coloque em prática. Fale com Deus nessa noite. Fala, Senhor, eu quero um avivamento para a minha vida. Eu quero espalhar bênção. E como que eu vou fazer isso? Largando todos os meus compromissos amanhã? Não. Você já vai para o seu trabalho falando com Deus. E lá no seu trabalho Deus vai colocar pessoas para você orar por ela, aconselhar, falar algumas palavras lindas. Você vai ter percepções que só o Espírito Santo vai dar para você. Então no dia a dia caminhando era assim que Jesus fazia. Jesus não tinha um local e uma hora marcada. Jesus estava ali na esquina. Falei isso semana passada. Jesus estava aqui, acolá. Jesus estava ali. Jesus estava passando e abençoando. Passando e abençoando. Passando e abençoando. Vem, cura aqui, passa ali, abençoa ali. E Jesus estava indo. Assim é a nossa vida, enquanto nós estamos indo, não tem hora marcada para evangelizar, não tem hora marcada, você foi escolhido para espalhar amor por onde você passar. Você vai caminhando e vai fazendo a obra, vai caminhando e vai falando com Deus, até que seja pode ser até com o olho aberto mesmo, não tem problema algum. E Deus vai capacitando, Deus vai aprimorando, Deus vai, você vai se enchendo de Deus e Ele vai norteando você pelo caminho que Ele quer. Foi isso com Jesus. E Jesus chegou até o jardim do Getsêmani e disse, Senhor, Pai, se for possível, passe esse cálice, porque o pecado do mundo vai cair sobre mim, mas que seja feita a tua vontade, porque o Pai e o Filho são um, estavam ligados. E aí Deus vai guiando você por caminhos que você talvez nem entenda, caminhos até que José do Egito passou, Jó passou por uns caminhos, mas você está ligado na videira, e Ele vai alimentando, Ele vai dando norte, Ele vai direcionando você. E você vai entendendo a obra de Deus na sua vida. Não por rebeldia, não por teimosia, mas porque Deus está caminhando você. Esses dias eu preguei aqui sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E me faz andar por pastos verdejantes. E eu brinquei aqui ainda, né? Fiz uma trocadilha, me trouxe no gramadão, pastos verdejantes. Deus vai guiando. Onde Ele vai me levar amanhã, eu não sei. O que eu tenho que estar ligado na videira. Isso eu preciso estar. Porque quando você não está ligado na videira, você vai andar pelo seu próprio coração. Você vai ser o árbitro do seu coração. E aí você pode andar por caminhos tortuosos. Por caminhos tortuosos, e você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para guardar raiva no coração, você não foi chamado para matar, você não foi chamado para ter ressentimento, você não foi chamado para brigar, você não foi chamado, você foi chamado para pregar as boas novas. E as boas novas é pregado no dia a dia, com os nossos afazeres, com um jeitão simples, como Jesus fazia, sem deixar as pessoas passarem despercebidas. É assim, simples assim. Depois sim, nós podemos até, quem sabe, marcar uma evangelização no bairro. Vamos lá, jovens, vamos marcar algo programado. Mas na verdade o que funciona mesmo é o nosso dia a dia. Que assim seja, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, reunida aqui hoje, mas espalhada amanhã, possamos, mesmo espalhada, estar ligado na videira que é Cristo. E os ramos possam produzir muitos frutos, em nome de Jesus. Amém? E quando os frutos são carregados, já viu aquele pé de jabuticaba carregado, e aí tem que apanhar, tem que tirar, tem que podar.
Aí ele vai podando. Podando para quê? Para crescer mais. Tem que cuidar dessa árvore. Aí ela vai crescendo mais, vai podando, corta aqui, corta ali, apanha fruta aqui, não pode deixar carregado, senão vai apodrecer também. Então vai. Às vezes eu vejo cristão, muito está carregado de fruto, gente. Está apodrecendo tudo. Já viu aquele pé de manga que ninguém vê, você vai lá, nem os boi, as vacas conseguem comer aquelas mangas, aí apodrece tudo, você pisa aquelas mangas, tudo podre. Não fica guardando não, tem que ser podada, tem que ser distribuídos os frutos para que essa árvore possa gerar mais frutos ainda. E assim Deus vai nos ensinando, Deus vai nos capacitando. Amém? Vamos louvar o Senhor. Enquanto o ministério se prepara, vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é a videira verdadeira, Pai. Agradecemos porque nós somos os ramos, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha nos enxertar. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Queremos frutificar 30, 60 e 100 por um, Pai. E sabemos que muitas sementes às vezes acabam caindo numa terra não boa, Pai. Mas que essa semente caia em terra boa, Pai. Que nós possamos realmente, o Senhor enche o nosso coração de amor, para que nós possamos desde já ser um ramo frutífero. Assim como José foi no Egito, assim também possamos ser neste mundo e no nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Desaparece e simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, apenas uma canção. Não é o que queres de mim, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus.
Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Tenham uma semana abençoada. Oremos. Pai querido, mais uma vez. Amém, Jesus. A gente te agradece, Deus, Sim, por este culto. Culto que nós pudemos te adorar, nós pudemos louvar o teu nome, nós pudemos ouvir a tua palavra, nós pudemos receber a unção do Espírito Santo das nossas vidas. Amém. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu as condições para que aqui pudéssemos estar. Amém. E agora leva-nos para casa, guardando com a tua graça, guardando com as tuas bênçãos, nós que estaremos retornando para Itapetininga, que os teus anjos também possam estar nos guardando, acompanhando, Amém, e os demais também que estarão voltando para suas casas, ó Amém, Deus, Senhor. que sejam guardados pelo Senhor. Sim, meu Pai. Motivos vários de agradecimento, aniversário, nascimento de criança, enfim, bênçãos recebidas. Amém, São Jesus. vários motivos, Deus, que nós temos para agradecer. Amém. Mas também a gente continua carecendo da tua misericórdia, Sim, meu Pai. a gente continua precisando do teu carinho, nós continuamos precisando da sua atenção, e nós colocamos todos esses pedidos que foram feitos aqui, Deus. Amém. Questão de enfermidade, não só daqui do Gramadão também, mas de outros locais, como foi citado pelo próprio pastor, irmãos lá de Tatuí, Amém. precisam, carecem da tua graça, esteja curando, esteja restabelecendo a saúde, esteja essas famílias que a igreja estarão também orando durante esta semana, essas duas famílias, Amém, Jesus. que também sejam abençoadas pelo Senhor. Sim, que meu nós Pai. tenhamos uma semana próspera, uma semana de muita paz, uma semana de muita alegria, uma semana de vitória, sobretudo através do teu poder, através da tua presença nas nossas vidas. Amém. Fica com a direção desta igreja, Deus, na figura do pastor Gerson, Amém, capacita-os sempre Sim, meu para estar aqui dispostos a falar da tua palavra, Amém. a levar uma palavra de carinho, uma palavra de exortação, a levar uma palavra de conforto àqueles que estão precisando, que estão carecendo da tua misericórdia. Amém, Jesus. Agradecemos demais, Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós, pelas bênçãos recebidas, e agora, leva-nos para casa, guardando-nos com a tua paz. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus, que a alegria do Senhor é a nossa força.